Fala, coração de leão e leoa, passando aqui para a gente fazer novamente o nosso primeiro reino. E continuando a nossa série de vídeos, hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante que está na Bíblia, que vem logo após a linhagem de Sete, que é o filho de Lameque, Noé, exatamente. E na época em que Noé estava aqui na Terra, foi a primeira vez que foi mencionada a existência de gigantes aqui na Terra. Mas tem muita controvérsia entre essa questão de quem eram os gigantes. Eles eram anjos caídos? Existe uma linha do pensamento ainda conservador judaico que acredita que sim, que eram anjos que coabitaram com as filhas do homem. Mas também tem outros estudos que apontam que esses homens eram homens nobres, homens de posses, de bens, homens da realeza, linhagem de Sete, ou seja, eram homens que tinham o seu status como filhos de Deus, que teve filhas com os filhos dos homens, que era da linhagem de Caim, e aí tiveram esses filhos. E nessa idade, Noé se encontrava praticamente com 500 anos de idade nessa época. Foi quando Deus pela primeira vez apontou e limitou a idade do homem a 120 anos. Nessa conjuntura, foi a primeira vez que Deus se arrepende de ter feito o homem e todas as criaturas que estavam na terra. Deus ficou imensamente chateado com a forma com que o homem vinha cumprindo um dos mandamentos, uma das ordenanças que Deus deu para multiplicar na terra. Só que o homem, ele se viu pensando em algo bom e quis para si mesmo, ou seja, colocou o ego acima de Deus, colocou a sua vontade acima dos mandamentos e da ordem e começou a fazer coisas que Deus abominava. Então Deus se entristece muito e aí vem a disciplina de Deus e ele conta com uma das únicas pessoas que ele encontrou que ainda o servia e o adorava, que era Noé. Então ele pede para Noé fazer a arca e aí ele pede para que ele faça conforme foi mandado. E aqui na Bíblia especificamente tudo tintim por tintim como que ele pediu para Noé. E isso foi uma das primeiras coisas que me veio assim no pensamento, né? Então Deus estava com o coração aflito pelo homem e ele queria que isso fosse eliminado. Então Deus quer sempre que a gente lembre-se de deixar o ego de lado, olhar para ele em primeiro lugar e ter um relacionamento íntimo com ele. Você pode andar com Deus no seu carro, você pode andar com Deus no seu trabalho, você pode andar com Deus passeando, você pode andar com Deus trabalhando ou até tomando banho. Você pode ter Deus sempre do seu lado. É isso que Ele quer. Ele quer que você o adore, Ele quer que você o reverencie, Ele quer que você o ame e Ele quer que você confie nele. Essas quatro coisas é o que faz o temor ao Senhor. Essa é a primeira parte aqui que eu quero falar com você nesta primeiro reino. Então, Noé viveu aqui, 950 anos, né? E Deus disse em Gênesis 11:6, eis que o povo é um e todos eles têm uma língua, nada lhes será restrito. Ele estava falando do povo da Babilônia. E Deus veio, a outra vez que você vê na Bíblia, Deus vindo na terra. E Deus passa pela terra e vê o que o homem estava fazendo. Então, olha só, que isso aqui é um código muito poderoso. Unidade e linguagem. Quando você está em unidade e linguagem, nada pode te parar. Você não sabe do tamanho do poder que tem quando você, na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, entra em unidade e linguagem. Todos viram um corpo só, todos falam da mesma forma, tudo corresponde ao objetivo central. E se todos aqui adoram a Deus, louvam a Deus e fazem tudo em primeiro lugar a Deus, com certeza este lar será abençoado, este local será abençoado. Mas no caso que Deus está falando em Gênesis 11:6 aqui, é o inverso. Os homens estavam fazendo para si, eles estavam se vangloriando e achando que poderiam tocar no céu como se fossem deuses. E aí Deus chega e confunde todos eles. É aí a primeira menção em que nós temos aqui do surgimento das línguas, né?
das diferentes línguas que existem hoje no mundo. E dando continuidade aqui, ele fala assim, os homens, né? Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles para que eles não possam entender a fala um dos outros. Então, olha só, Deus fez as coisas sozinho. Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles desceram ali, confundiram a mente daquelas pessoas, mudaram as suas rotas para que eles não fizessem aquele absurdo. Então, nessa parte que a gente está falando, né, que a gente fez esse estudo para vocês terem um entendimento da passagem e da figura de Noé, a importância de Noé. Então, Noé, ele purifica novamente a terra através do mandamento de Deus, levando só aqueles animais que Deus o orientou a levar. Então imagina Noé cumprindo os desígnios que Deus deu para ele. Você pensa que foi fácil? Você imagina o tanto de zombaria que fizeram com Noé? As pessoas não acreditavam que Deus tinha falado com ele, tinha dado aquela ordenança para ele. Imagina você fazendo as coisas que Deus já colocou no teu coração, mas as pessoas não entenderam ainda que você tem que fazer. É assim mesmo que Noé deve ter se sentido. Então, depois daquela passagem, daquele mar, Deus limitou a idade do homem até 120 anos. E aí a gente vê ainda poucas pessoas passando dos 500 anos, né? Que foi, Noé viveu 950. Então, hoje, você pode ver que a maioria das pessoas morrem antes dos 120 anos. Raro a pessoa que passa dos 120. Muito raro. Tem alguns países do mundo que parece que tem uma longevidade parecida, mas naquela época os homens deveriam ser muito mais fortes, muito mais altos, um alto vigor, e aí é que a gente vai vendo o quanto Deus nos limitou nesse sentido. Mas a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito, ela nunca vai ser limitada. Deus fez você para ser grande. Você pode até se achar pequeno, mas Ele te fez para ser grande. Ele respeita que você fique aonde está, às vezes parado, estagnado, sem ter uma projeção futura. Tudo aquilo que Ele escreveu a seu respeito é só você se posicionar, tomar posse e caminhar. Este foi mais um episódio de Primeiro Reino. Nós falamos aqui do personagem de Noé de maneira bem leve, não vamos nos aprofundar. Então eu quero que você aqui absorva esse conhecimento, tenha essa noção e tome os ensinamentos para você. Então vá lá, leia Gênesis capítulo 11 em diante e tenha um encontro com Noé e aprenda com ele códigos poderosos de obediência, porque Noé foi um homem que obedeceu. Ele entrou debaixo do favor de Deus, obedeceu e fez conforme Deus tinha ordenado. Então, que você também possa ser obediente, assim como Noé fez, e faça uma arca. E nessa arca você leve tudo que for puro e agradável aos olhos do Senhor. Tira tudo aquilo que não serve mais na sua vida, abandone vícios, erros, falhas, culpa, tudo aquilo que não mais importa, deixa pro lado de fora, coloque na arca só o seu coração, aquilo que é puro, aquilo que Deus quer que você coloque, para que Ele possa derramar ricas bênçãos sobre você. Um grande abraço, se inscreva aqui no canal, compartilha e um grande abraço. Até mais.